Então, vamos lá. Vou abrir aqui a apresentação. A princípio, quando você olha esse diagrama, você se assusta um pouco, porque é muita informação em um gráfico, né, em um diagrama só. Mas o segredo é você ir por partes, porque o entendimento ele fica muito mais simples. E aí a gente começa, vou colocar aqui o apontador a laser, nessas duas aqui de baixo, que é o fonocardiograma, nada mais que as bulhas cardíacas, e o eletrocardiograma, que está falando sobre a questão do potencial de ação, né? Despolarização e repolarização. Vamos começar então pelo fonocardiograma. O fonocardiograma, que são os sons do coração, a gente destaca a primeira e a segunda bulha cardíaca. Esses sons do coração, esses sons cardíacos, eles são obtidos quando acontece o fechamento das válvulas atrioventriculares, aqui no caso da primeira bulha cardíaca, e semilunar, aqui no caso da segunda bulha cardíaca. Aqui a gente tem o TUM, aqui a gente tem o TA. E aí, eletrocardiograma, potencial de ação. A princípio, só temos que saber o quê? Que a letra P, essa curva, essa onda, ela representa a despolarização dos átrios. O complexo QRS representa a despolarização dos ventrículos, enquanto a T representa a repolarização dos ventrículos. A princípio, o que a gente precisa ter conhecimento, ter noção sobre o eletrocardiograma aqui nesse gráfico é isso. E aí a gente parte para o volume ventricular, para as variações no volume ventricular. O ciclo cardíaco ele é composto por uma diástole e por uma sístole, por um relaxamento, onde o coração vai se encher, e por uma sístole, que é quando ele começa a contrair e ejeta aquele sangue, certo? Então vamos começar pela diástole. A diástole ela é marcada, o seu início é marcado por um enchimento do ventrículo através da abertura da válvula atrioventricular. Detalhe importante sobre isso aqui. Aqui, volume ventricular, pressão ventricular é do ventrículo esquerdo. Como que eu sei isso? Por causa dos valores de pressão. A pressão no ventrículo esquerdo ela é muito maior do que a pressão no ventrículo direito. Então, aqui como essas pressões elas alcançam 120, a gente já imagina, a gente já tem essa percepção de que está falando do ventrículo esquerdo. Então, vamos aqui agora focar nessa linha azul, nessa parte de diástole. Como eu disse, ela é caracterizada, o seu início é marcado pela abertura das válvulas, no caso da válvula atrioventricular. E esse enchimento do coração, ele acontece em duas fases. Em uma fase de ejeção rápida, de afluxo rápido, essa primeira curva aqui, e depois um enchimento lento do ventrículo, que é o que a gente chama de diástase. Então, a diástole é marcada por um enchimento, abertura da válvula atrioventricular, enchimento do ventrículo, primeiro um afluxo, né, uma entrada muito rápida de sangue, depois um enchimento um pouco mais lento, caracterizando a diástase. Ok, ao final da diástole ventricular, vai acontecer o que a gente chama de sístole atrial, ou seja, a contração do átrio. E essa sístole atrial, que está nessa faixa aqui, ó, ela acontece, ela é decorrente de um potencial de ação, de um impulso elétrico que chega lá no nodo sinoatrial, que vai proporcionar uma contração primária dos átrios. Os átrios, eles se contraem um pouco antes que os ventrículos. E por que que isso é importante? Porque quando acontece essa sístole atrial e os átrios se contraem, primeiro que o ventrículo, acontece o que a gente chama de bomba de escova. É como se a gente, sabe quando vai limpar a mamadeira?
que tem aquela escova, é como se aquilo ali, você não puxa o resto de coisa que tem lá dentro. É exatamente isso que vai acontecer aqui na sístole atrial. Essa contração dos átrios vai fazer com que um restinho de sangue que tinha ficado aprisionado nos átrios, aqui no caso cerca de 20% do volume total do sangue que fica no ventrículo, ele é advindo do átrio quando acontece essa sístole atrial. Então aqui, ó, vou colocar em preto, você tem um afluxo rápido, a diástase, que é aquele enchimento lento, e aí esse volume ele aumenta um pouquinho a mais por causa da sístole atrial, que fez o que a gente chama de bomba de escova, e é como se ela estivesse raspando o átrio e empurrando aquele resto de sangue que ali estava. E aí enche o átrio, enche o ventrículo, perdão. E aí quando esse ventrículo se enche totalmente, ele fecha, as válvulas atrioventriculares se fecham por causa da alteração de pressão. A pressão, o volume, o fluxo sanguíneo, ele tende a ir da maior pressão para a menor pressão. Então, concorda comigo que aqui o ventrículo, que agora está com muito sangue dentro dele, a pressão ali está maior do que no átrio? Então, a tendência seria que aquele sangue que está preso no ventrículo voltasse, retornasse para o átrio. E aí acontece, então, o fechamento das válvulas atrioventriculares para impedir esse refluxo de sangue, correto? E é exatamente essa quantidade de sangue que o coração conseguiu durante esse enchimento, é o que a gente chama de volume diastólico final. É a quantidade de sangue que o coração tem ao final da diástole, certo? E aí, vou apagar aqui os desenhos que eu fiz. A gente pode ir para a parte de sístole. A sístole ventricular, ela é caracterizada, então, por um vazamento, um esvaziamento do coração. Só que o coração, ele não se esvazia totalmente. Então, aqui, ó, você vai observar o seguinte: você tinha um volume de sangue que era aproximadamente 130 ml, teve a sístole, mas quando terminou essa sístole, não houve um esvaziamento total, não zerou a quantidade de sangue que tem no coração. Ainda temos aproximadamente 50%, 50 ml, perdão. Então, quando acontece essa sístole, não é um esvaziamento total, mas quase tudo, boa parte do sangue vai embora nessa fase de ejeção. E esse volume remanescente de sangue, aqui no caso 50 ml, é o que a gente chama de volume sistólico final. E aí, a gente pode ir para a parte de alteração nas pressões. Pressão atrial, pressão ventricular e pressão na aorta, ok? Vou apagar aqui totalmente essas tintas do slide para a gente poder começar agora a analisar as seguintes curvas. A primeira delas que a gente vai analisar é a pressão atrial, essa curva pontilhada aqui muito próxima a essa linha vermelha. E a gente percebe que a pressão atrial, ó, vamos analisar aqui, ó, ela não varia muito. A pressão atrial, ela apresenta pouca variação de pressão ao longo do ciclo cardíaco, mas existem alguns momentos em que acontecem essas alterações específicas de pressão nos átrios. E a gente vai discutir um pouco sobre. Essa curva, essa onda A, ela representa um aumento de pressão
dos átrios durante a sístole atrial. Isso é meio óbvio que quando acontece a sístole atrial, a contração nos átrios, ali naquela câmara vai ter um aumento de pressão. Então, é exatamente isso que essa curva A, que essa onda A representa. Já essa onda C, ela representa o momento em que a válvula atrioventricular se fecha e acontece um aumento da pressão dentro do átrio por causa do abaulamento da válvula. Por que a válvula atrioventricular fechou? Porque o ventrículo se encheu, a pressão no ventrículo ficou maior que a do átrio. Você pode perceber isso aqui, ó, o ventrículo se encheu, a pressão fica maior do que a do átrio, e aí essas válvulas se fecham para que não aconteça o refluxo de sangue, o retorno de sangue para o átrio. Quando isso acontece, essa válvula mitral, porque a gente está falando do ventrículo esquerdo, ela começa a ter um leve abaulamento. É como, imagina uma sombrinha no vento, que ela vira para cima. É como se aquilo ali acontecesse na válvula. E esse movimento de abaulamento, ele vai provocar um leve aumento na pressão atrial, certo? E essa última onda aqui, a onda V, ela vai representar o finalzinho da sístole, né, o finalzinho da contração ventricular, onde as válvulas atrioventriculares já estão fechadas e o átrio ele começa a se encher para que aconteça uma nova diástole, um novo enchimento dos ventrículos posteriormente. E esse enchimento do átrio, esse início do enchimento do átrio, ele vai provocar um aumento, mesmo que leve, mas vai provocar um aumento na pressão atrial. Feito isso, analisamos já então fonocardiograma, eletrocardiograma, volume ventricular e pressão atrial. Agora a gente vai para os pontos chaves do diagrama, que é a pressão ventricular e posteriormente a pressão na aorta. Então, vamos começar pela curva vermelha, que primeiro vamos analisar essa parte aqui, ó, da sístole atrial, esse pedaço aqui do diagrama, correto? Quando acontece a sístole atrial, né, onde os átrios vão empurrar aquele restinho de sangue que eu te falei que são aproximadamente 20% do volume total de sangue que vai para o ventrículo, esse sangue ele é empurrado numa alta velocidade para os ventrículos. E como ele entra numa velocidade muito rápida, você pode perceber aqui que esse volume aumentou por causa da sístole atrial e essa velocidade em que esse volume de sangue entra ali naquele ventrículo provoca um aumento na pressão ventricular. E esse aumento na pressão ventricular promove o fechamento, né? Com o aumento dessa pressão ventricular, vou recapitular. Ó, aconteceu a sístole atrial, empurrou o sangue que restava nos átrios para o ventrículo, através da bomba de escova. Esse sangue que entra no ventrículo, ele entra numa alta velocidade que acaba por aumentar a pressão no ventrículo. Como a pressão no ventrículo aumenta estando maior que a dos átrios, a tendência é que esse sangue retorne para o átrio. E aí o que acontece? Fecha-se a válvula atrioventricular, nesse caso a mitral. Quando aconteceu isso, nesse exato momento, aconteceu o potencial de ação lá no nódo sinoatrial, passou pelo átrio, que vai promover a sístole atrial, que é o que a gente acabou de ver. E aí, esse potencial de ação, ele segue pelo nódo atrioventricular. E é exatamente esse nódo atrioventricular que vai provocar a contração ventricular, o início da sístole ventricular. Só que quando aqui, ó, vamos analisar agora neste lado aqui,
neste lado aqui, ó. Quando essa contração ela começa, ambas as válvulas atrioventriculares, né, essa mitral e a aórtica, estão fechadas. Então, quando a sístole ventricular, a contração do ventrículo começa, todas as válvulas de passagem de sangue do ventrículo esquerdo estão fechadas, a mitral e a válvula aórtica, correto? Só que o que acontece? O volume não vai sofrer alteração. Você pode perceber que aqui essa faixa azul está constante. Não tem volume aumentando ou diminuindo. Válvulas estão fechadas, então não tem ejeção. Então a pressão ali dentro, porque essa contração já iniciou, ela é muito grande. E tá vendo que aqui a gente tem um aumento na curva vermelha, na curva de pressão ventricular? Essa pressão, essa faixa onde a gente tem aumento de pressão sem alteração de volume e sem abertura de válvula, seja ela atrioventricular, seja ela aórtica, a gente chama de contração isovolumétrica. Isovolumétrica significa que não tem alteração no volume. Então, a pressão é a única coisa que vai sofrer variações. E neste caso, a pressão está aumentando. Correto? Então, essa pressão ventricular, ela está aumentando porque não está ejetando. O sangue o miocárdio está contraindo, mas esse sangue continua ali retido, continua ali preso. E aí, essa fase, como eu falei, caracteriza então a contração isovolumétrica. A fase de ejeção de sangue, ela só acontece quando a pressão no ventrículo se torna maior, supera a pressão da aorta. Então, aqui, ó, essa curva pontilhada superior significa ela referente à pressão na aorta. E você percebe que aqui, ó, nessa fase, ela está em torno de 80. O que acontece? Aquela pressão ali dentro do ventrículo, ela vai aumentando drasticamente a ponto de se tornar maior que a pressão na aorta. E quanto pode ser 1 milímetro de mercúrio que for, que ela se tornar maior do que a pressão na aorta, essa válvula aórtica se abre e promove então a ejeção de sangue do ventrículo para a artéria aorta. Então aqui, ó, essa pressão ela continua a aumentar, porque a gente diz que a pressão, vou até usar aqui uma cor agora, que a pressão, a ejeção, perdão, ela acontece também em duas fases. Lembra que eu te falei que o enchimento do coração ele acontece em duas fases, um afluxo rápido e depois a diástase, um enchimento lento? A ejeção, ela também tem duas fases. Aqui, ó. Não ficou retinho, mas vai dar pra gente observar. Então, ó, essa primeira fase é o que a gente chama de ejeção primária. É uma ejeção rápida. Aqui tá vendo que a curva do volume ela é bem acentuada. Então, a pressão nesse momento de ejeção rápida é alta, porque esse sangue está saindo do ventrículo numa velocidade muito alta. E ao mesmo tempo que essa pressão ventricular causada por essa saída em velocidade muito alta do sangue provoca esse aumento na pressão ventricular, a pressão da aorta também aumenta. E essa pressão da aorta aumenta aqui atingindo os valores de 120 milímetros de mercúrio, 12/8. Esse número te lembra alguma coisa? Essa pressão ela aumenta por quê? Porque a aorta ela é um vaso que ele tem paredes elásticas. Então ela se adapta ao volume e à pressão que está chegando ali, correto?
Então, essa é a ejeção primária, a primeira fase da ejeção, onde a gente tem um sangue saindo numa velocidade muito alta e, como consequência disso, a pressão ventricular aumenta e, como está entrando muito sangue ali, o fluxo sanguíneo na aorta está grande e essa aorta tem paredes elásticas, ela vai aumentar a sua pressão. Então, a gente ainda tem aqui também, ó, quase que tornam-se iguais aqui neste momento, a pressão na aorta e a pressão ventricular. E aí, a gente entra na ejeção secundária, que seria essa segunda parte aqui. O que acontece na ejeção secundária? Chega um momento em que a pressão no ventrículo ela vai começar a diminuir. Você consegue perceber isso aqui nessa curva, ó. Estava muito alta, começou a diminuir. E aí, o coração ele vai ejetar sangue mais lentamente. Você consegue acompanhar isso na curva azul aqui embaixo. Continua saindo sangue, mas mais devagarzinho, certo? E aí, quando a válvula aórtica, aquela que estava aberta, percebe essa diminuição de pressão no ventrículo, ela tende, porque aí a pressão no ventrículo ela está aqui claramente menor, inferior que a pressão na aorta. Então, a artéria aorta, ela percebe essa diminuição na pressão ventricular e tende então a promover o retorno do sangue para o ventrículo, porque mais uma vez, lembre-se que a pressão vai do maior para o menor. Se na aorta está maior, a tendência é que o sangue que está ali na aorta volte para o menor, no caso o ventrículo. E isso não pode acontecer. E aí acontece então aqui o fechamento da válvula aórtica, correto? E seria então o segundo som cardíaco, o tá. E aí, quando essa válvula se fecha, o sangue que estava tentando retornar bate direto nessa válvula que acabou de fechar. E aí, esse estalido que acontece tende a provocar muito momentaneamente um aumento na pressão da aorta, que está representado aqui por esse aumento aqui na curva. Mas é muito momentâneo e isso é chamado de incisura dicrótica, ok? E aí, durante toda a sístole, durante toda a diástole, a pressão da aorta vai caindo até atingir novamente esses valores próximos a 80 milímetros de mercúrio. E aí a gente pode voltar, a gente tinha parado de analisar a pressão no ventrículo mais ou menos nessa região aqui. E aí agora a gente vai dar continuidade para finalizar aqui a nossa análise do diagrama de Wiggers. No ventrículo, a válvula aórtica e a válvula mitral encontram-se fechadas. A válvula mitral tinha fechado aqui anteriormente e a válvula aórtica praticamente acabou de fechar porque teve uma alteração na pressão. A pressão na aorta estava maior, o sangue quis voltar para o ventrículo, a válvula fechou para evitar esse refluxo de sangue, correto? Feito isso, durante esse período, o ventrículo, ele se... Vamos voltar. Então, válvula aórtica fechada, válvula mitral fechada, e aí durante esse período o ventrículo se esvaziou até o volume sistólico final. Aqui, ó, você tá vendo? 50 ml aproximadamente. Essa fase aqui em onde ambas as válvulas estão fechadas, a gente tem a fase que a gente chama de relaxamento isovolumétrico. A pressão diminui por causa desse relaxamento. Primeiro, ela já começa a diminuir naquela fase de ejeção secundária e ela continua a diminuir porque o ventrículo ele começa a entrar em diástole, o músculo cardíaco começa a relaxar. E essa fase, mas você percebe aqui, ó, que o volume ele permanece constante. Se o volume está constante, a única variável que pode se alterar é a pressão. E neste caso aqui a pressão está caindo, correto?
E aí vai acontecer uma nova diástole, onde aquele ventrículo vai se encher, em seguida vai vir uma sístole e todo o processo vai se repetir inúmeras e inúmeras vezes. Uma coisa aqui para fechar que eu quero destacar é que contração isovolumétrica, você tem volume constante e pressão variando. Varia para mais, ela aumenta. Relaxamento isovolumétrico, volume constante e pressão variando. Variando para menos, ela diminui. Diminui por causa da ejeção lenta, essa fase secundária aqui, porque o ventrículo ele entra no relaxamento, ele inicia a sua diástole, o músculo cardíaco vai relaxar. É basicamente isso, tudo o que o diagrama quer nos falar, quer nos mostrar, correto? Aí qualquer dúvida, só comentar que eu tento te ajudar.